galera! Saudações! Boa tarde! Vocês estão curtindo aí Pentatonics? Eu vou tirar Pentatonics. Eu sei que vocês gostam dessas sugestões que estão dando aí, mas infelizmente eu não consigo colocar agora. Saudações para todos, como é que vocês estão, meus filhos? É muito bom reencontrá-los aqui nesta tarde de terça-feira para mais um encontro, tá certo? Nesta que é a aula de filosofia, ela que é a mãe das ciências. Vamos lá, hoje nós temos um assunto que é muito importante, mas muito importante mesmo para o Enem, e eu quero que vocês fiquem ligadaços aí para a gente poder trabalhar esse tema com bastante tranquilidade. Bom, Jonas, eu sei, rapaz, mas não saia não, vá convivendo aí, tá certo? E, enfim. Deixa eu ver aqui o que estão sugerindo. Para evitar o efeito de espelho infinito, não compartilhe sua tela inteira na janela, não efeito de compartilhar apenas uma guia. Ótimo, beleza. Quem tiver com internet ruim, não desista, fique por aqui, tá bom? Porque uma hora ela vai melhorar, sem sombra de dúvida. Bom, gente, hoje nós vamos falar de um assunto que, olha, cai no Enem de certeza. Viu, gente? Vocês que vão fazer o Enem esse ano, se liguem, já tem data. E aí, certamente, se vocês pegarem os pontos principais, vocês com certeza vão conseguir ter um bom proveito aí do ensino médio de vocês, mesmo sendo neste formato online, né, desde o ano passado. Beleza? Só quem tá me ouvindo bem, dá um ok aí. Quem tá me ouvindo bem, quem tá ouvindo minha voz limpinha, né, eu tô usando aqui um microfone de captação de precisão, tá bom? E o objetivo é realmente que vocês capturem menos barulho externo à minha voz possível, beleza? Eu já estou aqui com alguns OKs. Mona Lisa, Joyce, Luiz, Larissa, David e por aí vai. Cidiane, poetisa Edilane, Jonas Narciso, Manuel e outros. Bom, gente, o tema do nosso encontro de hoje é sofistas, Sócrates e Platão, tarefas e função da filosofia. A gente vai dar uma recuada agora e vai viajar para a Grécia. A Grécia Antiga, que, olha só, é o lugar onde a filosofia nasceu. Se eu fosse vocês, eu estaria com caderno e caneta na mão para anotar os principais pontos desta aula, que é uma aula preparada especificamente para vocês se darem bem aí no Enem, que cá para nós tem uma grande carga de disciplinas, mas a filosofia tem um espaço significativo, né? Eu fiz o Enem algumas vezes só para testar e percebi que a filosofia está presente lá de maneira muito intensa, tá certo? Vamos lá, vamos ver o que temos aqui pela frente. A gente vai começar com uma frase de Sócrates, o grande Sócrates, né? Filósofo, considerado um dos maiores pensadores de todos os tempos. Deixa eu perguntar aqui, Mona Lisa ou Égida, o que diz a frase do Sócrates que aparece aí na sua tela, por gentileza? Ponto de partida. A ignorância mais condenável não é essa de supor saber o que se sabe. O que vocês acham sobre essa frase? E aí? Deixa eu adaptá-la. O que é pior? Aquele que não sabe e pensa que sabe, ou que não sabe e sabe que não sabe? Professor, você quer bugar a nossa mente? Vou de novo. O que é pior? O que não sabe e pensa que sabe, ou o que não sabe e não sabe que não sabe? E aí? Pensem nisso. Tecnicamente falando, a ignorância é um problema,
Primeira coisa que vocês precisam saber é que ignorância não é agressividade, como muita gente utiliza o termo, né? Sei lá, alguém grita com ela, ela diz, nossa, que ignorante, mas o sentido preciso do termo não é esse. O sentido do termo é não deter o conhecimento. Então, ignorante é quem não detém o conhecimento. E a pergunta do Sócrates é: a ignorância mais condenável não é essa de supor saber o que não se sabe? Ou seja, não é mais ignorante aquele que acha que sabe, mas não sabe? Porque quem não sabe e diz assim, eu não sei, esse está consciente da sua ignorância. Mas aquele que não sabe, mas acha que sabe, ele está certo de que sabe, mas na verdade é um ignorante. A gente vai conseguir enxergar isso ao longo dos nossos minutos à frente. Ok? Vamos agora saber o que rolava em Atenas na época de Sócrates e de Platão. Deixa eu convidar aqui o Jonas Narciso de Deus Silva. Você está por aí, garoto? Se tiver, e eu Ô, professor, creio que sim. não tô podendo ler não, viu? E rapaz, tá mastigando? Tô comendo. Eita, rapaz, feijão tá saboroso, né? Muito bem. Então, deixa eu ver aqui a nossa querida Cidiane. Cidiane, querida, leia o que está na sua tela. Eu adoro ouvir vocês lendo, vocês são excelentes leitores. Cidiane Marques da Silva. O que é que está na sua tela, Cidiane? Cadê a Cidiane? Está por aí? Está me ouvindo? Ou será que, como o Jonas, está mastigando aquele feijãozinho com aquela carne maravilhosamente preparada pela mamãe? Ou por ela mesma? Será que a Cidiane vai me dar um vácuo? Não acredito. Eu falei, não, não coisa, professor, eu tô comendo. Ah, tá certo. Muito bem. É de fato, essa é aquela hora, né, que a gente sacia a fome física e a fome intelectual. Então, cadê a minha poetisa Edilane? Por favor, querida, faça as vezes. Importante saber. Foi durante o governo de Péricles, 460 a 430 a.C., que Atenas conheceu o auge de seu desenvolvimento político e cultural. Atenas se tornou poderosa ao liderar a coligação de cidades-estados contra os persas, Confederação de Delos. Muito obrigado, Edilane. Então, galera, se liga aí. Vê só. A Grécia, ela não era um país, tá certo? Não era um país como é hoje. A capital da Grécia hoje é a cidade de Atenas. Mas a Grécia não era um país. A Grécia era uma região. Uma região formada por diversas cidades, todas elas independentes entre si, certo? Nós tínhamos lá cidades que eram maiores, cidades menores, mas cada uma mandava no seu quadrado, cada uma era dona do seu próprio nariz. Sendo que, do outro lado do mar Egeu, tá certo? Não consigo mostrar o mapa aqui para vocês no momento, mas a Grécia, ela é, se você olhasse para essa tela de vocês como um mapa, a Grécia seria do lado esquerdo, havia há um mar entre o lado esquerdo e o lado direito, que é a costa da Itália. Então você tem aí muitos inimigos vindo do lado oposto ao território grego e muitos, certo, tinham o interesse de dominar as terras gregas. Os gregos foram ameaçados no século V a.C. pelos persas. Os persas, a Pérsia hoje é o Irã, né? Seria o iraniano se fosse hoje. E aí o que acontece? As cidades gregas, como eu disse, elas eram independentes, elas se juntaram, formaram uma aliança. E o nome dessa aliança, meus queridos jovens, era Confederação de Delos. Esse nome que está aí no rodapé do slide. Confederação de Delos. E a cidade de Atenas era a que tinha o melhor exército, a que era mais preparada, a que tinha a maior estrutura militar e, portanto, acabou liderando essa guerra. E essa guerra tornou, é claro, a Liga de Delos vitoriosa.
O cara que se destacou nesse momento foi Péricles. Tanto é que o século V a.C. é chamado de o século de Péricles. Ok? Minha querida Letícia Melo Alves de Lima, por favor, leia o que está na sua tela aí, por gentileza. Quem foi Péricles? Foi um grande político ateniense responsável por fortalecer Atenas e suas instituições e levar a mesma a se tornar uma espécie de império na região do Mar Egeu. Muito obrigado, senhorita Alves de Lima. Então você tem aí Péricles, um grande político, um grande líder militar que conseguiu levar a Grécia, ali nas suas cidades que eram independentes umas das outras, a uma vitória. Porém, o destaque dele justamente foi por ter tornado a cidade de Atenas a gloriosa cidade que ela era no século V a.C., tá bom? E formando assim uma espécie de império. Porém, tem um ditado que diz assim: quer ver quem é alguém? Dê poder a ele. Quem já viu esse ditado, hein? Quem já ouviu? Diga aí. Quem já usou esse ditado no dia a dia? Depois da vitória contra os persas, os gregos ali, né, a Confederação de Delos, ou Liga de Delos, liderada por Atenas, começou a ficar insatisfeita com o domínio de Atenas. Atenas não era melhor do que nenhuma cidade, não era dona de nenhuma cidade, nem era capital de um império. Ela era uma cidade como as outras, que liderou, mas ela não era mais importante por isso. Porém, ela passou a se sentir, né? Os cidadãos atenienses começaram a se impor, e aí crescia a sede de dominação política. Além do mais, o desejo da Grécia, de Atenas, era dominar toda a região da Grécia, e isso enfraqueceu a Hélade, que é outro nome para região grega. Esse reino, né, dividido, embora não fosse de fato um reino, mas uma região que tinha uma unidade no sentido da linguagem, da cultura, da religião, acabou se fragmentando ainda mais, e a Liga de Delos se tornou um fiasco. E o que aconteceu? Os persas voltaram e uma segunda guerra aconteceu, chamada Guerra do Peloponeso, e os gregos perderam, tá bom? Eu me lembro que uma vez Jesus estava pregando e acabou expulsando demônios. E aí alguém acusou ele de expulsar demônios pelo poder de Satanás. Aí Jesus olhou para ele e disse, sei lá, disse assim: poderia Satanás expulsar Satanás? Todo reino dividido, ele não subsiste. Ou seja, o filósofo Jesus estava dizendo que um reino minado por dentro, ou seja, um reino dividido, ele se torna frágil perante o inimigo. Foi o que aconteceu. Como as cidades estavam descontentes com o domínio e a opressão que a cidade de Atenas estava impondo a elas, então elas romperam a aliança. E aí, quando os persas voltaram, encontraram a Liga de Delos enfraquecida, e não foi muito difícil não ele vencer os gregos. Beleza? Tá claro até agora, gente? Quem tá ligadaço aí, continua, porque tem muita coisa boa pela frente. Outra coisa que a gente precisa destacar aqui, a democracia grega, é que ela tinha trabalho escravo, e os cidadãos não eram todos. Quem saberia me dizer quem era cidadão na sociedade grega antiga? Quem saberia me dizer? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa poderia ser cidadã? O que é que vocês me dizem? E aí? Qualquer pessoa? Pessoas com condições. Isso, essa era uma das características. Pessoas ricas, que dispunham de tempo, né? Na Grécia Antiga, só tinha tempo livre quem fosse rico. Porque quem fosse rico tinha escravo para trabalhar nas suas demandas, nas suas terras, nas suas plantações. Sim. Quem era cidadão na Grécia Antiga? Homem, então mulher não podia ser. Maior de 21 anos, então a grande maioria de vocês aqui que não tem nem 20 ainda não poderia ser. E terceiro, tinha que ser rico, porque tinha que ter tempo, tinha que ser livre. E para ser livre, repito, tinha que ser rico.
Então, de alguma forma, a democracia grega ela era uma democracia excludente, ela excluía mulheres, escravos, estrangeiros, crianças, qualquer pessoa que não fosse homem livre, maior de 21, não era considerado cidadão, não tinha direito a voto, não participava das assembleias públicas, pá. Beleza? É mais claro do que a luz do sol em um dia de verão no hemisfério sul? Quero crer que sim. Ó, mais claro do que a fome de alguém faminto na hora do almoço de um dia de terça-feira, ou ainda do que o brilho dos olhos de uma moça apaixonada. Quero crer que sim. Vamos falar agora dos sofistas. So, não sur. So, não sur. Repito, sofistas e não surfistas. Os sofistas, eles têm esse nome por conta do termo grego sophos. Sophos, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Por conta do termo grego sophos. Aqui, olha, vai aparecer aí para vocês na telinha. O termo grego sophos, ele significa sábio. Aquele que detém sabedoria, para os gregos antigos, era um sophos. Por isso que a gente tem a palavra filósofo. O que é um filósofo? É um sophos philo, é um amante do saber. Ou seja, o saber aqui, sabedoria. O philos vem de amante, né? Aquele que tem amor. Então, filósofo é o que ama a sabedoria, ou seja, é o sábio. Então, os sofistas eram filósofos, porém, tinha uma característica muito específica em relação a outros filósofos. Deixa eu pedir aqui que mais alguém leia. Deixa eu ver aqui. Larissa Camille Ferreira, você pode ler o que está na sua tela, filha, por gentileza? Cadê você, Larissa? Larissa, aliás. Será que Larissa está com o microfone? Vamos lá. Vamos a mais um. Fernando Henrique Santos de Lima. Cadê o garoto? Garoto que pediu que eu colocasse Rise Up. É assim que pronuncia? Não sei que música é essa. Ou que banda é essa. Olha só, estou levando mais vácuo do que... Vamos lá. Minha querida Mona Lisa Wegda, por favor, filha, você que é uma excelente leitora, faça as vezes. O que é que está na sua tela? Ela tinha travado, peraí. Certo. É importante saber, mesmo todos os cidadãos podem emitir suas opiniões não estou vendo aqui, acho que é a Assembleia. Havia um jogo de retórica e eloquência que fazia prevalecer a posição dos mais habilidosos. Isso. Obrigado, minha querida Mona Lisa Wegda. Então, olha só. Na Grécia Antiga, dentre aqueles que são cidadãos, e eu disse, né, só era cidadão homem, maior de 21 e livre, haviam aqueles que se destacavam. E quem era que se destacava? Eram os mais habilidosos na arte de falar em público. Ou seja, os mais habilidosos se destacavam e alcançavam uma rede de influências muito mais eficiente. Por exemplo, hoje em dia, quem consegue ser bom em algum elemento tecnológico, por exemplo, pode ganhar muito dinheiro. Eu me lembro que quando eu era guri, meu pai era chefe de segurança de uma determinada empresa e aconteceu que deu uma pane no sistema de computadores da empresa. E ainda, aqui no Brasil, a internet ainda não era aquela coisa,
Era aquela coisa muito básica mesmo. Como se diz nos memes, era mato. Era praticamente mato a internet. Pouquíssimas pessoas tinham conexão em casa. Então, deu um pane no sistema dessa empresa e não tinha ninguém por aqui que pudesse resolver o problema. Eu me recordo como hoje que foi trazido um moleque que no máximo tinha 13, 14 anos, lá da Holanda para fazer esse serviço aqui. Ou seja, eu me lembro como hoje um moleque descendo do carro do meu pai, entrando lá na loja diretamente para o servidor do computador, né, da rede de computadores. Moral da história, o garoto sabia, e quem sabe e outros não, ou seja, quando alguém tem um saber que poucos possuem, então esse alguém se torna importante. Hoje é assim, hoje se você tem um destaque nessa área, você pode ir muito além, né? Você pode inventar uma plataforma e ganhar muito dinheiro com ela, como aconteceu, por exemplo, com Mark Zuckerberg, né, que criou o Facebook lá no já distante ano de 2004. Então, na Grécia Antiga, o que tornava uma pessoa destacada era se ela fosse capaz de falar bem. Então, quanto mais habilidoso você fosse na arte de falar bem, mais influência você podia ter nas assembleias, ou seja, nas reuniões dos cidadãos. Mas o que eram estes sofistas? O que era ser um sofista? Quem poderia ler o que está aí na tela? O que era ser um sofista? Deixa eu ver aqui, senhorita Bruna Anacleto dos Santos. Eu estava esperando chegar a minha vez. Eram professores de eloquência e de. Eloquência. É isso aí. E de retórica que se propunham, mediante pagamento, a ensinar a juventude ateniense a arte do uso hábil da palavra. Muito bem. Então, os sofistas, eles eram esses sujeitos aí muito preparados, eles eram professores, eles tinham grande habilidade na arte de falar bem e eles ganhavam muita grana. Por quê? Tinha muita gente disposta a contratar os serviços dele. Porque, como eu disse há pouco, quem sabia falar bem em público acabava tendo destaque na sociedade. Então, isso fazia com que criasse uma demanda, ou seja, muita gente na fila para aprender. O problema é que isso acabou se tornando um comércio. E por se tornar um comércio, alguns filósofos acabaram se queixando dessa postura dos sofistas. Mas antes de falar sobre isso, vamos ver aqui o que os sofistas pensavam. Vamos lá. Mais uma vez, Bruna Anacleto. Primeiro ponto e segundo ponto, por gentileza. Os sofistas, primeiro, negavam que o objetivo da filosofia é encontrar a verdade essencial das coisas. Defendiam um conhecimento como algo vinculado às expressões sensíveis. Muito bem. Os sofistas, eles acabaram relativizando a verdade. Por exemplo, Sócrates e Platão, eles, assim como outros filósofos, acreditavam que existe uma verdade essencial. Ou seja, existe algo que é verdadeiro para todos e que deve ser seguido por todos. Contudo, os sofistas, eles relativizavam isso dizendo que cada um tem a sua própria verdade. E por cada um ter a sua própria verdade, então o conhecimento que a gente constrói do mundo está diretamente ligado com as nossas impressões acerca do mundo. Deixa eu dar um exemplo aqui bem interessante. Vamos supor que, aqui é título de especulação, que a Letícia, vamos supor que a Letícia ela tenha daltonismo, ela não consiga ver a cor vermelha. Ela consegue ter acesso a essa informação através de conhecimentos adquiridos externamente, ou seja, alguém que... Só um minutinho aqui, gente, só um minutinho.
Tô de volta, gente. Foi só tomar uma água aqui. Então, galera, os filósofos, eles acreditavam, os filósofos gregos, que a verdade é algo que deve ser procurado. Os sofistas, algo que depende da minha perspectiva. Aí eu falava do daltônico. O daltônico não consegue ver a cor vermelha. Aí eu pergunto, a cor vermelha existe para o daltônico? A resposta é sim, existe, não porque ele consiga identificar na natureza isso, mas existe porque ele consegue aprender o conceito da cor vermelha. Alguém diz, não, vermelho é uma cor primária, com tais e tais características, uma cor quente, pá, pá, pá. De alguma forma, a gente precisa compreender que os sofistas, eles eram muito mais imediatistas, eles acreditavam de fato que o que eu posso compreender do mundo é tudo que eu posso conhecer dele. Não existe nada para além da minha própria mente. Beleza? Em função disso, havia uma treta permanente entre eles e os filósofos Sócrates e Platão. Minha querida Letícia, continue dando informações para a gente sobre os sofistas. Por favor, quais são as que estão na tela? Os sofistas não questionavam aquilo que estavam ensinando. Não se importavam com a concepção de virtude. Cobravam pelos seus ensinamentos, criando assim uma espécie de mercado filosófico. Muito bem, minha querida Letícia. Olha só. Sócrates acreditava que uma pessoa ela deve ter o seu jeito de viver extremamente alinhado com o que ela acredita. Tipo assim, se eu acredito que bom é melhor do que mal, eu tenho que ser bom. Não basta eu acreditar que é melhor ser bom. Eu preciso não só acreditar que é melhor ser bom, como eu preciso ser bom, como prova de que eu acredito. Hoje em dia não, hoje em dia rola muito o negócio de faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Rola muito aquela coisa, né? A gente viu aí o João Dória, governador de São Paulo, de boa, no hotel, tomando um sol, com um monte de gente por perto, sem máscara, e ele defende abertamente na tela da TV, nos jornais, de que é a favor do isolamento, do uso da máscara. Então a gente vê muito isso. Os caras não tendo uma fidelidade entre o que falam e o que vivem. Mas, para Sócrates, se não houver essa ligação entre o que falam e o que vivem, então a filosofia e a vida não fazem sentido. E os sofistas, eles eram assim. Ou seja, eles falavam aquilo que a plateia queria ouvir. Eles falavam aquilo que o público queria ouvir. E isso acabava sendo uma coisa muito imoral aos olhos de Platão e também de Sócrates. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que a nossa querida Sidiane, tá me ouvindo, Sidiane? Vamos imaginar que Sidiane seja uma rainha de uma cidadezinha do interior da Grécia, e ela é uma tirana, ela domina o seu povo com braço de ferro. Ela manda matar quem é desobediente, ela é bruta, ela acaba condenando à forca os traidores, ela domina ali com braço de ferro. Mas ela começou a perceber, dentro desse exemplo que estamos dando, que fazendo isso, ela está tendo muito mais prejuízos do que benefícios. Além de ser muito trabalhoso você manter a ordem desta forma, ela estava percebendo um impulso, um motim, ela está vendo ali, ela estava percebendo uma série de rebeliões começando a se formar. Então ela percebe que é hora de mudar a estratégia. Ela não vai mais dominar na base da força, na base da agressão, na base da violência. Então ela contrata os serviços da Bruna, que é uma sofista, aqui dentro do nosso exemplo. A Bruna sabe falar bem em público, sabe seduzir as multidões com os seus discursos, né? Lembrando que o verbo seduzir aqui não tem nenhuma conotação sexual, é seduzir aqui no sentido de chamar atenção, de impactar. Então, a Sidiane, enquanto rainha, ela quer dominar o seu povo agora
usando o monopólio, a manipulação. E aí a Bruna vai lá, né, e acaba ensinando para a senhorita Sidiane, a rainha cruel, que de alguma forma ela pode manipular as pessoas através de discurso. E aí ela ensina. Por mais que a Sidiane continue fazendo mal, a Bruna ensinou o seu conhecimento, a sua habilidade de falar em público. Era isso que incomodava Sócrates. Porque para Sócrates, a gente não pode usar o conhecimento para fazer algo que seja ruim, algo que seja mal para as pessoas. Como vocês podem ver aí na tela. Vamos lá, quem pode ler? Deixa eu ver aqui. Madison, leia o que está na tela, Madison, por favor. Cadê o Madison? Cadê os cavaleiros? Os cavaleiros estão muito fujões, viu? Professor. Vá, rapaz, dê uma pausinha aí. Engula essa colherada aí, dê uma lida, vá. Para esquentar as Enfim, vocais. Sofista, Sócrates e Platão. Isso. O que Sócrates e Platão passavam? Pensavam, sei lá. Enfim, Sócrates e Platão travaram uma guerra cultural com os sofistas. Isso. Criticavam o relativismo moral do tempo. A filosofia deles não era considerada legítima. Lembremos que Sócrates e Platão acreditavam que o homem precisa ser capaz de defender até a morte aquilo que acredita e uma vida ajustada a isso. Isso, e lá embaixo? Lá embaixo aonde? Já terminou. Foi. Mas me diga lá, aproveitando, antes de você dar outra colherada aí no seu feijão com charque, né, e aquele arroz maravilhoso, certamente, você seria capaz de morrer por alguma ideia, Madison? Depende de qual ideia for. Isso, alguma ideia. Uma fé. Você seria capaz de morrer por algo que você acredita? E aí? Sei lá. Não sei. E vocês, meninas? Quem seria capaz, aproveitando aqui a mesma vibe, quem seria capaz de morrer por uma ideia, por uma fé, por uma crença? Morrer. Você seria? Morrer por um amor? Quem morreria por um amor? Não. Ai, Por amor não, por amor não. Pelo amor, só se fosse pelo amor da minha mãe. Ah, muito bem, mas tem muitos que nem pelo amor da mãe querem morrer mais, viu? Tem muitos que nem pelo amor da mãe querem morrer mais. Bom, tecnicamente, olha só, deixa eu ver o que tá rolando aqui no chat. O Madison diz assim: futura advogada tem que saber seduzir. Bruna deu aquele ahá. A Edilane disse que não morreria por um amor. Morreria por uma ideia, não por um amor. Minha querida Sirline disse que não morreria por amor. Da mesma forma, a Edilane diz que por uma crença. A Bruna pela fé. Muito bem. O fato é que Sócrates acreditava, isso também o seu discípulo Platão, que nós devemos ser capazes de morrer, sermos capazes até irmos até as últimas circunstâncias pelo que nós acreditamos, ainda que isso nos traga a morte, porque isso fala de coerência. Agora a gente vai falar sobre ele. Quem foi Sócrates? Eu já sei que os sofistas eram aqueles caras que vendiam conhecimento, que relativizavam a verdade, que se adaptavam às circunstâncias, que não se importavam com virtude. E agora nós vamos saber quem foi Sócrates e qual foi o impacto do pensamento dele. Vamos lá, poetisa, cadê você, poetisa? Manda ver. Sócrates, filho de um escultor
e de uma parteira. Sócrates teve uma educação tradicional, que incluía música, gramática e preparação militar. Foi soldado e senador, além de filósofo. Isso. Sócrates foi soldado, senador e filósofo. Soldado, senador e filósofo. O cara manjava de exército, manjava de política e manjava de filosofia de pensamento, o que o tornava uma pessoa muito habilidosa. Não tenham sombras de dúvida. É importante que vocês saibam que ele era filho de escultor e de uma parteira, o que vai ter grande influência aí na sua formação intelectual. Isso mesmo, David, o cara era bom mesmo, o cara era desenrolado. Ele tinha um método. Método é o modo de fazer algo, ou seja, ele tinha um jeito de filosofar, uma forma de filosofar que é muito típica. Ele conversava com as pessoas. Então, basicamente, a filosofia do Sócrates era uma filosofia conversada. Ele conversava com as pessoas. E, na medida em que ele conversava com as pessoas, ele se colocava como alguém ignorante. Ele se colocava como alguém que não sabia de nada. E vamos imaginar aqui um diálogo fictício entre eu, que sou Sócrates, e o David Guilherme, que é um médico. Vamos imaginar aqui. Nós estamos na Grécia do século V a.C. O David está na praça pública, sentado, esperando ali dar a sua hora de atender algum paciente seu. E eu vejo lá e o abordo, dizendo assim, Sócrates, ou melhor, deixa eu refazer aqui, Dr. David, eu tomei conhecimento que o senhor é um dos médicos mais famosos aqui na cidade de Atenas. O senhor me permite fazer uma pergunta? O que é medicina? Aí o David é um médico, vai dizer, nossa, claro que eu sei o que é medicina. E responde. Sócrates fará outra pergunta, David responderá. Sócrates fará mais uma, David responderá. Na medida em que o Sócrates vai perguntando, ele vai minando as certezas do David. Ao final das contas, o David vai admitir, ele vai perceber que ele não sabia do que achava que sabia. E isso, gente, é muito sério, porque Sócrates vai mostrar para a pessoa que ela é mais ignorante do que achava que era. Quando Sócrates consegue fazer a pessoa admitir que não era tão sábia assim, então Sócrates ajuda ela a dar à luz a ideias. Aí vem aqui a segunda parte do método socrático. Essa parte aqui que a setinha apontou agora, a maiêutica. Maiêutica significa dar à luz, parir. Isso aqui ele pegou de empréstimo, né, da profissão da sua mãe. Sua mãe, ela fazia uma maiêutica, mas não no sentido figurado. Fazia no sentido literal. Ela dava a luz, ajudava as mulheres a dar a luz. Então, Sócrates, depois que mostrava às pessoas a ignorância delas na primeira parte do seu método, ele ajudava a pessoa a dar à luz às suas verdadeiras realidades, seus verdadeiros conhecimentos. E qual é o primeiro conhecimento que uma pessoa precisa ter para conhecer de verdade as coisas? Ela precisa conhecer a si mesma e admitir que nada sabe. Ou seja, ela percebe que é ignorante. É aí que entra aquela expressão, só sei. Quem pode completar a frase? Só sei. Quem completa a frase? Nada sei. Pensei que eu ia levar aqui um bolo, né? Meu Deus, acho que Sócrates iria se revirar agora no túmulo de tanta vergonha se ninguém soubesse dessa frase dele, que Eu já é uma amo essa frase frase milenar. de verdade. Isso, né? Na hora da prova, né? Tem muita gente que dá uma de filósofo e diz só sei que nada sei, né? Mas na verdade, o só sei que nada sei do Sócrates tem uma conotação muito mais específica que vai fazer sentido para vocês daqui a pouco. Beleza? Então, vamos lá, vamos ler. Aqui tem umas coisas boas ainda para a gente explorar. Cirlaine Vitória, a moça que não morreria por amor. Por favor, querida, leia o que está aí na tela, da esquerda para a direita.
Cadê Sirlaine Vitória? A moça que não morreria por amor. Será que ela está sem microfone? Será que ela está dormindo? Ou será que a Sirlaine também está mastigando aquele feijão com arroz e não conseguiu voltar ainda? Ainda está engasgada com aquela colherona de feijão, arroz e aquele pedação de carne. E aí? Tá na hora de fazer a digestão? Não tem nada melhor do que ler, né? Vamos lá, vamos de novo à nossa querida Bruna Anacleto, a sofista. Por favor, querida. Tá. Olha, tá tendo obra aqui, então se tem uns barulhinhos, perdão. A Tranquilo. alma é o espaço interior do homem onde está a consciência e o caráter. É pra ler o outro? Vem cá, como funciona? É esse pro outro ou é Da a esquerda ordem para dele? direita, da esquerda para direita e depois a parte de baixo, né? Da esquerda para direita também. Ok. Os homens possuem uma inclinação natural à bondade por meio da busca pelo autoconhecimento. A virtude e o conhecimento estão ligados. A ação humana deve ser sempre no sentido de realizar. Muito bem. Muito bem, minha querida Bruna, obrigado. Veja só, Sócrates acreditava que a alma do homem é o lugar onde estão as suas ideias e que o homem não pode conhecer apenas por conhecer. Ele precisa tomar uma atitude, a vida dele precisa ser impactada por aquilo que ele acredita. Em função do seu jeito de ser e de produzir filosofia, Sócrates foi acusado de 2 crimes. Aqui, impiedade, desrespeito aos deuses e corromper a juventude. Como assim corromper a juventude? Porque ensinava eles a pensarem, porque defendia a existência da verdade e porque defendia a necessidade da virtude. Tudo isso acabava sendo algo que ia na contramão de muitos comportamentos de sua época, tá certo? Então ele foi condenado. Condenado a quê? Ele foi condenado a tomar extrato de cicuta, que era um veneno. Embora ele pudesse fugir da sentença, ele não queria ser visto como covarde. Não aceitou redução de pena para também não ser visto como covarde. No último dia de vida, em vez de ficar desesperado, como a maioria da população mundial faria, ele foi debater, foi produzir filosofia. Ele era tão filósofo que no último dia da vida estava discutindo filosoficamente sobre a imortalidade da alma. Morreu envenenado ao tomar extrato de cicuta. Essa imagem aí retrata bem esse momento. Observem direitinho. Temos aí Sócrates, é esse sujeito aqui que está apontando para o céu. Nós temos a cicuta, esse pote sendo dado por um soldado aqui que não queria, ninguém queria que Sócrates morresse. Observe a tristeza e o desespero na cabeça, na mente das pessoas. Ninguém queria que ele morresse. E ele poderia fugir, porque os próprios guardiões dele sugeriram que ele fugisse, mas ele disse que não fugiria da sua sentença. Ele não era covarde. Lembra do que eu disse? Ele foi até a última circunstância pelo que acreditava. Sócrates não deixou nada escrito. Tudo que sabemos sobre ele, sabemos por meio dos escritos de seus discípulos. Platão foi o seu principal biógrafo, que é o assunto da próxima aula. E Aristófanes, teatrólogo grego, satirizava Sócrates em suas peças teatrais, mesmo este ainda vivo. Então, de alguma forma, a gente tem aí um cara que impactou o seu tempo. Sócrates é um divisor de águas. Inclusive, Sócrates, ele tinha algumas semelhanças com Jesus. Isso mesmo, filhos, com Jesus. Por exemplo, Sócrates e Jesus não escreveram nada. Tudo que a gente sabe de Jesus é pelos evangelhos, e tudo que sabemos de Sócrates é pelos escritos dos seus discípulos, como Platão, Aristófanes e Xenofonte, que são Aristófanes,
certo? Segundo, os dois dividem eras. A história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, e a história da filosofia é dividida entre pré e pós-socrática. E em terceiro lugar, ambos morreram de maneira inocente. Ambos morreram de maneira inocente. Nenhum dos dois tinha culpa pelos crimes pelos quais tiveram que responder. Tudo isso aí coloca os dois como dois pensadores que perderam a vida por um ideal. Aí eu pergunto novamente, você perderia a sua vida por um ideal? Essa resposta não é tão fácil de responder assim, de dar assim, tá bom? Galera, vai rolar daqui a pouco o link da atividade. Ninguém sai ainda, porque agora eu vou mandar o link da frequência, como de costume, para vocês fazerem. Só deve sair depois que responder a frequência. Beleza? Fiquem de olho no link da atividade. Estamos no 6º roteiro. Semana que vem a gente vai falar do Platão. Beleza? Deixa eu pegar aqui o link da atividade. Aqui, link, copiar, link. Pronto. Aqui. O link da chamada. Anotem aí, ó, o link. Todo mundo fazendo. Quem fizer, diz aí no chat. Já fiz e pode sair, beleza? Confirma que fez antes de sair. Eu vou disponibilizar esse material para vocês nos grupos, para que vocês tenham aí esse conhecimento disponível. Beleza, meus bons jovens? Pronto. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Luiz. Vão na paz do Altíssimo. Valeu, professor. Boa tarde aí. Falou, J. Vinícius. Boa tarde, Adilane. Boa tarde, Manu. Boa tarde, David Bruna. Madison Alice, Letícia e Luiz, que já fizeram aqui. Aquele abraço do filósofo para vocês. Espero que todos tenham um restante de dia maravilhoso. Beleza? Vocês são show. Pode mudar de novo, que eu saí. Vai ter que tentar de novo. Pronto, olha aí. Tá na tela. Na tela, filhão. Beleza? J. Eduardo. Rayane, boa tarde para você também, querida. Tchau, tchau para todos. Deixa eu tirar aqui. Vou despedir os que ainda estão com uma canção. Na verdade, com a que estava tocando. Celebrate good times, come on, celebration, don't stop, believe it, 'cause this is Thriller, hey, a Thriller night. Tchau, tchau, meu jovem. That way, hey, I don't want to meet your daddy. Alô? Tchau, Zé Roberto. Tchau, André. Tchau, Jonas. Tchau, Donizete.
Hey! Hey guys, thanks so much for watching our medley of some of our favorite songs throughout history. Sorry if we left out one of your favorite artists. We didn't mean to. We just tried to get it into 4 minutes. Yeah, so please share it, and thanks again for watching. Yes. Speaking of sharing, you can check down in the box below for social media links. Absolutely. Also, we're on tour, so definitely check us out at www.ptxofficial.com/tour. And don't forget to subscribe. Thanks, everybody. Bye, you Thanks, guys. y'all. Bye. Thank you. Bruna, Carlos, Evely, Fernande Midian. Vocês precisam colocar o nome na frequência. Já estou terminando aqui a aula. O link tá aí.